sentar aqui hoje. Acho que é Kleber. Essa daqui eu posso. É, minha. Tá, pode levar aqui e depois eu pego uma. Voadora. Quer mais uma, Lela, também? Não. Mais uma pra Tá, não. Depois eu pego uma. Abre esse ciclo de palestras no qual a gente tem como objetivo ter um panorama da dança pernambucana desde a década de 60, 70 até os dias de hoje. Por que isso? Porque eu acho que a dança pernambucana ela foi feita de ciclos que nascem, que crescem, que criam coisas lindas, espetáculos belíssimos, e que esses ciclos morrem e que essas companhias não têm longa vida. Então, a preocupação aqui é achar o porquê. Porquê, a razão, porquê politicamente, culturalmente, artisticamente, a razão disso tudo. Nada é ruim, nada é bom, isso é apenas um pensamento, uma maneira de ir mais longe. Existe o Grupo Grial e a Casa do Grial. O Grupo de Grial é um grupo de dança e que, na verdade, ele gera pensamentos, ele gera uma ideologia, talvez, que dê força à Casa do Grial. São coisas distintas. A Casa do Grial existe com projetos para fomentar a dança brasileira e o Grupo Grial é um grupo de dança no qual ele cria, ele tem todo um cotidiano que ele tenta criar uma dança brasileira, né? A Casa do Grial ele é um lugar, ele é um espaço, o Grupo Grial é uma identidade. Então, um dá força para o outro, mas são duas coisas distintas. Então, hoje a Casa do Grial oferece esse ciclo que se chama Memória em Dança, que começamos com Isdene Campa, que eu acho uma personalidade importantíssima na construção da dança pernambucana, da década de 70 para cá. A gente vai ver durante a palestra, mas eu acho que de onde ele veio e a época que ele viveu na Tchecoslováquia, na Europa do Leste, foi uma época importantíssima para a arte moderna, para a criação da arte moderna. E este homem veio com esta semente, no qual nasceu de uma razão muito lógica, de uma necessidade de se expressar muito lógica na Europa do Leste. E ele veio para o Nordeste brasileiro com essa certeza, né, com essa necessidade interna de se expressar em dança. E isso é tudo. Isso é tudo no Brasil, onde tudo chega sem a gente se questionar o porquê. Né? A gente vai comendo as coisas, vai digerindo, mas a gente não sabe o porquê de determinadas coisas, nem tudo, obviamente. E Isdene, que eu acho um personagem, uma personalidade, um artista importantíssimo, porque ele veio com isso tudo, ele pode explicar isso tudo pra gente. Eu não falo mais nada da minha sincera. Diretamente no que Maria Paula falou. Porque eu venho da Europa, tá certo, não tem nenhum orgulho especial disso, mas constato que a Europa tem séculos e mais séculos de sobrevida cultural. Sobrevida por quê? Tinha epidemias, tinha guerras, últimas 2 segundas guerras arrasadoras, mas a Europa sobreviveu por quê? Porque cultivou cultura. E acontece aqui, estou botando diretamente para contraste. Aqui Maria Paula falou, porque tem ciclos que não sobrevivem, tem ímpeto e não sobrevivem. Não é tão difícil responder. Porque aqui ciclo se resume simplesmente troca de governo e para ser bonitinho muda regras. Mudou regras. Enquanto esses anos de governo se criou, bailarino se cria em pouco tempo. Criou-se bailarino, mudou o governo, bailarino vai para São Paulo, ou para
para a China, para qualquer lugar, menos aqui, porque muda o jogo o tempo todo. Gente, na Europa o jogo não muda há séculos. Não muda, porque senão o pessoal já não sobrevive. Cultura é a única coisa que segura aqueles povos durante guerras, massacres e tudo mais. Sobreviveu por quê? Porque tinha cultura. E essa não se mata. Se mata pessoas, não a cultura. Como em Pernambuco não tem esse problema de ser morto, a não ser de fome, que também é uma morte horrível. Não, então não tem esse perigo iminente de população morrer. Então fica por isso mesmo, muda o governo, aí fica, tá, vou comer um pouquinho menos, mas tudo bem. Bom, mas que falta investir em cultura, isso falta. Falta investir não só maciçamente, como continuidade. E isso falta. Essa continuidade que está sendo proposta por várias pessoas, várias companhias, sempre dá descontinuidade na medida que você dá com o cara na parede. Porque muda a regra do jogo. Artista não é burocrata, gente minha. Artista não é burocrata para se toda hora mudar de camisa. Feito, hoje sou Flamengo, amanhã sou Botafogo. Isso não existe em arte. Artista tem sua linguagem, que tem que cultivar, planejar a longuíssimo prazo. De repente parece toda a vida. Olha pintores, olha músicos. Eles têm uma expressão que fica o resto da vida. Bailarinos têm vida curta, produtiva, como bailarino. Eles não podem fazer esse projeto para ser cortado daqui a 3 anos, 4, sei lá que for. Então, a minha queixa nisso é contra políticos que não se metem onde devem. Onde que político pode distinguir o que é bom para a arte, para a cultura ou não? Eles querem fazer política, manobrar a cultura. Eu nunca vi isso. Política nunca manobrou cultura, pelo contrário, cultura sempre deu dicas como a política como se manter viva, política. Como eu sou europeu, e infelizmente tinha que estudar a história de lá, esses povos todos sempre investiram em arte para saber como sair da zebra, como quebrar esse empecilho, que é cólera, que não sei o que tinha lá, lepra, sei lá, alcemias, né, que chama isso. Essas coisas todas, guerras. Bom, então isso é mais uma resposta que emendei diretamente para a Paula, porque é isso mesmo que acontece. Você fala de ciclos, a gente se cansa. Eu próprio desisti de dança, que no Pernambuco me deu um baque tão grande, senão agora eu vou fazer artesanato. Pronto, o governo mudou regras, agora artesanato não pode ser, porque artesanato só pode ser aquelas coisas bobas, aquelas coisas de figurinha de lampião, sei lá, aquelas coisas. Artesanato já não é mais progressivo, não é mais criativo, não. Tem que ser status quo. Isso aqui é artesanato. Quem decide isso é o governo, pelo amor de Deus, gente. Quem decide quem é artesanato é o governo. Eu nunca vi uma coisa igual. Eu fico perplexo. E aqui meu sincero protesto. Eu prefiro falar outras coisas menos grossas. Vamos lá. Presidente, quando você chegou aqui no Brasil na década de 70, não é isso? E em 80 você chegou aqui em Pernambuco. Sim. Não é isso? Eu queria que se você falasse um pouco do teu encontro com a cultura popular aqui em Pernambuco, que foi um dos motes para você começar a criar aqui em Recife, não é isso? Olha, meu encontro com cultura nordestina foi, na verdade, no Rio de Janeiro, quando fui fazer Calabar do Chico Buarque. Que ela tinha aquela... Não existe pecado lá do Equador. E eu, meu Deus, que é que eu vou fazer? Eu era coreógrafo, muito bem, mas não sabia nada de frevo, nada de nada. Aí eu fiz, como esse Chico Buarque ia me olhar se eu não conseguia fazer isso? Então me virei, me virei do jeito que podia, mas depois, primeira vez que pisei aqui, eu quero conhecer frevo, correr atrás do Nascimento do Passo, correr atrás de maracatu, de caboclinho, de araquata, o que for possível, eu absorver, para ser outra vez surpresa para outro Chico Buarque, que me diga, você sabe alguma coisa do Brasil? Eu digo, São Paulo. Então, me interesso muito e quando eu comecei, é impressionante, quando eu comecei a me interessar, aí que descobri que não sei nada. Você sabe 2, aí sabe que tem 100. Quando você sabe 100, você sabe que é 1000. E assim adiante. Nunca acaba.
Então, saber de cultura popular não é só ver espetáculos de dança, não é só ver carnaval ou o São João com suas bombinhas e tudo mais, não é só isso. É ver as pessoas como elas vivem e por que fazem esse folclore. Por quê? Porque não é paulista que vai fazer folclore nordestino. Quer dizer, tem que saber como essas pessoas vivem. Qual é a sua razão social? Não sou comunista nem nada, mas como eles vivem, o que comem, como se divertem ou não, como ficam tristes. Então isso aqui é interessante ver aqui, que é a cultura do povo, para saber como o povo se manifesta. Isso me interessa até hoje, e até hoje entendo muito pouco do assunto. No entanto, aconteceu mesmo, você perguntou, resposta. Chegou esse primeiro espetáculo que fiz, Capataz de Salema, Zoca Madureira, típico nordestino. Foi o mesmo susto do Chico Buarque. Assim, como que eu faço uma coisa típica? Outro espetáculo, que era Lua Cambará. Lua Cambará. Era ópera nordestina. Eu falei, esse cara quer me matar. Como que eu vou fazer? De que jeito? Então, a única coisa que posso dizer, eu usei a sensibilidade toda possível que eu tinha para extrair da música dele o necessário para transpor para movimento. Eu não sei se dei conta do recado ou não, o pessoal disse que gostou, mas eu não sei. Eu não sei se eu estava certo ou não. Com tanta ignorância, assim, me atrever a fazer um espetáculo tão belo assim, não sei, acho que foi atrevimento mesmo. E esses dois trabalhos que você fez com o Zoca, você disse que o Capataz foi o primeiro trabalho que você fez quando chegou aqui. Aí depois desse trabalho você ficou aqui em Recife e fez outros trabalhos? Eu fiz muitos outros, completamente contraditórios. Fiz Olimpíadas, não é Olimpíadas, né? Fiz Bang Bang, fiz Piazzolada, que não tem nada, são completamente opostos. A toda pro, pronto. Aí outras tantas que nenhum tem a ver com o outro. Aí o pessoal depois pergunta, qual é o seu estilo, afinal das contas? Eu tenho estilo. Aí pensei, eu não tenho estilo. Estou desestilado. Aí chegou o Zoca Madureira outra vez com o Lua Cambará e falou, só você que pode fazer, ninguém eu deixo mais, só você. Não é possível. Honra desse tamanho, acabou ter que fazer trabalho muito bom mesmo. Encoquei bastante, Márcia sabe disso, ela trabalhou comigo nisso, sabe muito bem que estava com esse, não é cabelo, não é, penugem, estava de pé, para dar conta do recado. Acho que demos, né, Márcia? A gente não tem dúvida que você deu conta, não. A gente tem aqui, esse período de 10 anos, ou seja, de 70 até os 80, esse período antes de chegar em Recife, como é que foi lá no Sul e por que Pernambuco? Por que o Nordeste? Tinha lá coisas muito vantajosas no Sul, porque em 10 anos no Sul eu fiz mais do que em 20 anos aqui. Mais espetáculos, mais potência criadora e tudo mais, porque o pessoal lá deixa você. Não só pede, mas deixa. Eu tinha vários trabalhos porque me pediram e vários porque eu quis fazer. E pronto, mas o último problema que é de consciência, não sei se tem direito de dizer isso, mas eu trabalhei na Globo há muito tempo. Esse tipo de Pica-Pau Amarela, e não vou enumerar porque muitos. Coreografia, sim. Ou, no caso do sítio, foi a expressão dos bonecos, a expressão que o cara entra dentro do boneco e não sabe o que ele representa. Então eu corrigia, mexe com esse dedo, quer dizer, começa mal, aí o boneco faz isso. Você mexe com outra, faz isso, para saber qual é a expressão que ele está gerando. No caso do sítio. A gente também baila comigo, com a novela, e muitos clipes para vários cantores. E depois pintam uma encrenca do Globo quis me contratar. E eu disse, o que vou fazer no contrato? Naquela época tinha Xuxa. Aquelas meninas da casa da Xuxa, para coreografar elas. Aí eu segurei na cadeira e disse, eu estou sendo condenado. Não vou fazer isso, não posso. Não, a gente paga.
Nos paga o dobro que você recebia até agora. Estou precisando de grana, preciso, mas não posso. Triplo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso, entenda, eu não posso fazer isso. Eu não estudei 8 anos de faculdade em Praga para chegar aqui fazendo baboseira dessas. Não posso. Tchau. Aí a partir daí, disse, não, Rio de Janeiro, já estava vendo politicamente, Rio de Janeiro, quem está na Globo é gente, quem não, aí, peraí. Aí coincidiu que conheci Pernambuco, você sabe de uma coisa que está bem longe da Globo, está ótimo. É verdade, foi um presente pra gente. Presente para mim também. Um presente mútuo. Quer dizer, Sim. Quando você disse esses 8 anos de Praga, esses 8 anos de Praga foram na Universidade de Dança. sim. E o que é que evoluiu? Qual era a evolução da época? Qual foi a década que você estudou em Praga? O que é que acontecia com o pensamento nessa época? Sim, era época comunista, mas eu percebia como socialista, porque já que minha mãe trabalhava com filosofia, ela me instruiu muito bem antes de ou topar ou não alguma coisa. Então eu estava percebendo esse ensino todo de matéria socialista. Por exemplo, eu não paguei um centavo. Do começo até o fim eu não paguei um centavo, porque lá só pagava quem tivesse notas baixas. Aliás, nem pagava, ia embora, tchau. Porque só era aceita a pessoa que tem notas altas porque estuda, não porque papai está rico e paga professor para fechar olho, aquelas coisas. Não tinha. Eu achei muito certo isso, e eu era CDF num sentido bom, porque eu gostei que estou fazendo. E gosto até hoje. Então aqueles 8 anos era um empurrão que não esqueço até hoje, não dá para esquecer. Era algo impressionante, porque a de aula de dança, não sei quantas horas por dia, tinha aula de teoria, de artes plásticas, tinha aqui na exposição de arte, não tinha aqui, não. Ia, porque amanhã ia se discutir isso. Concerto de Chopin, de Beethoven, não sei o quê, Orquestra Sinfônica de Berlim, ia em toda... Não tinha nem tempo de namorar. Eu comecei a namorar com 19 anos, porque não tinha tempo de namorar, porque não achava tão importante assim. Importante era conceber o possível do possível. A informação era muito densa e muita. Então, se hoje a gente abre papo sobre por que no Brasil, principalmente no Nordeste, se pinta com cores X e por que Rembrandt pinta com cores Y, ou Goya, ou sei lá o quê. Porque lá eles têm sombra, e aqui não tem sombra. E lá eles não têm cores, e aqui tem cores. Daí toda a pintura fica totalmente diferente. Isso eu não poderia concluir se não tivesse aqueles anos de estudo. Eles são muito claros disso. Estuda porque vai ser te útil uma vez na vida. Eu acreditei nisso e está sendo útil. Tá? O que não estou vendo, quando eu chego no Brasil, o pessoal... Maria Paula, posso responder agora de novo grosseria? Porque é o seguinte, me chamam para dar um curso de 1 mês de dança. Em 1 mês alguém aprende alguma coisa. Se eu não aprendi em 8 anos, como eu já aprender em 1 mês? Aí boto aí é política. De novo, é política. Um curso de 1 mês de duração. Aí ou os brasileiros são muito rápidos, muito mais do que Sputnik, ou então isso é idiotice de quem está manobrando isso. Eu não posso acreditar. Em 1 mês você nem sequer consegue abrir a escala. Não é possível. Senão rompe musculatura, tendões. Muito menos prepara a cabeça para considerar o que é dança, o que é movimento. Gente, 1 mês. Não? Em que época? Qual foi o ano que você estudou nessa universidade? Eu comecei com 15 e acabei com 23. 15, concluí. Década de 50, 60? Nasci em 46, entrei lá com 15, saí com 23. Sabe como pronto? Mas a prova é o seguinte, eu cheguei para meu vice-reitor e falou, naquela época eu já era amigo, né? Ó, estou pronto, nota cima, baixo, 10, exceto russo, porque me recusava a falar russo. Não é porque não sabia, mas me recusava por motivos meus. Aí o cara viu 10, meu filho,
está pronto para começar. Meu Deus, 8 anos eram perdidas. Hoje estou dizendo, eram ganhos demais. Porque quando eu disse, é para começar, eu nunca mais parei. E não é para parar mesmo. Talvez eu morra um dia, talvez não, eu vou morrer. Mas até lá, não vou parar de estudar. Impossível. Pois bem. E por que o Brasil? Por que... Aí você pergunta indecente. Posso? Posso fazer uma pergunta indecente? Logo mulher me pergunta isso. Né? Acho que já respondi, né? Oi, gente, qual era o quadro da dança recifense nos anos 80, quando você chegou? Isso a Maria Paula já falou. Antes de eu chegar no Brasil, eu sabia que tem Rio em primeiro plano, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife com polos culturais. Quando eu cheguei no Recife, ainda era um resíduo de polo cultural. Mas hoje em dia, Teresina está melhor que a gente, Bahia nem se fala, Salvador, né? Eu pergunto, por que será que acontece com o Recife, que só sobrou folclore, São João, etc e tal, sobrou porque o povo não deixa de fazer, não deixa de explodir bombinhas e acender fogueira. Mas o resto, a arte erudita, sinceramente, está uma decadência aqui. Vixe Maria. Oxe. Mas se você acabou de falar uma coisa importantíssima, o povo não deixa de fazer. Então, muda a cultura, muda a política, muda os políticos, e o povo, com ou sem dinheiro, ele faz a sua festa. Ele faz o que eles amam. Então, eu me pergunto, por que esses ciclos eruditos de dança não continuaram? Quer dizer, não é para quem fez, não é para quem faz. Isso é uma questão para mim também. Quer dizer, com ou sem dinheiro, a gente tem que ter muito amor para continuar com toda essa confusão política, sem apoio à cultura. Falam besteira ou eu falo a verdade? É muito fácil responder, porque para fazer uma arte erudita, você precisa estudar. Para jogar bombinhas, não. Basta que papai dá dinheiro, você joga bombinhas. Mas para ser coisa erudita, tem que ser estudada. Isso dificulta, porque estudar dói. Dói tanto no bolso. Além de doer, aqui não tem essa formação. Recife não tem uma formação em dança, então... E não interessa a ninguém estudo. Gente, eu estava, Paulo, diretamente, eu estava fazendo uma coreografia para São Luís, aquele colégio de gente rica, muito bonitinho. Nunca dei de cara com tanta ignorância, estupidez e agressividade quanto lá. São jovens ao redor de 15 anos e eu fiquei estupefato, porque tem papai rico, papai paga tudo. Até se o cara bateu com o carro, bateu, porque está de menor, não tem problema. Fuma maconha, fuma, não tem problema, tira da delegacia porque o irmão é delegado, sei lá, sabe? Então, esse comportamento daqueles jovens me deixou tão... Eu fico assim, como assim? Tinha episódios muito cruéis, porque o cara de repente começou a desencancar no meio do ensaio, eu disse, sai. Quando eu quis sair, eu dei uma peitada, você me desmoralizou, eu chamei ele de bicha, né? Desmunhecar na minha frente, muito bem. Você me desmoralizou na frente de todo mundo. Isso é o que você merecia. Porque no meu ensaio não existe isso. Mas eu sou filho do delegado. Tá legal. Mas eu não vou te bater agora, não. Na frente de todo mundo, porque você é de menor, eu não sou doido, né? Mas lá fora, eu não vou saber, não te conheço. E você não tem escrito na lista, sou filho do delegado. Tá bom, te encher cara de porrada, viu? Então, episódio desse tipo eu tenho que enfrentar como jovens. Que cultura é essa? Cultura de gente rica, pode tudo. Não. Isso é política, não é outra coisa a não ser política. A Mônica Japé foi tão tolerante, ela está muito conhecida no Recife já naquela época. Eu chego aqui todo cheio de ombros, ela me tolerou. Quer dizer, isso é uma generosidade muito grande. Eu podia me pagar se quisesse. Eu não quis. Quer dizer, Mônica já pensou em primeiro lugar. Tinha aquela associação do Recife toda. As pessoas criadas pela Mônica. E Cristiana Cavalcante agora está para chegar para políticos e dizer, ó, aqui assinaturas.
A gente quer ser bailarino. Dá licença. Mas se dissolveu na mesquinhez de pessoas que pensaram que a gente quer usurpar. Não quis nada usurpar. Quis dar poder de voto para bailarinos. Né? Porque não tem pior coisa do que eu que ser bailarino. Porque imigrante, eu tenho que chegar e dizer, eu sou bailarino. Quando me chegar um guarda, a polícia me parar na rua, quem é você? Bailarino. Ah, mais um, Oi, gente, você acha que os preceitos da associação de dança estavam à frente do seu tempo? Tá. Por exemplo, estavam assim. Se fosse atualmente, essa associação vingaria. Com certeza. Que outras iniciativas estavam à frente do seu tempo naquela época? Como assim? Tipo, de espetáculos, montagens. Em abstrato, via dança. Por isso, atrás foi em dança, via poesia, via pintura, que ele mostrou que pode ter sido feito. A gente resolveu trazer via dança, coisas comuns. Agora, botando isso dinâmica para quem vê, para poder se perceber de que se trata. Via coisa comum. Agora, coisa comum dinâmica já é outra linguagem, né? Então, Eduardo, nesse ponto, foi fundamental para mim, porque ele me permitiu que eu usasse. E topou e contribuiu, né? A gente trabalhou dois juntos, quer dizer, era para. Eduardo, vem falar um pouquinho sobre isso. Totalmente novo. Fala desse tipo de experiência, dessa visão. Para mim foi um prazer, né? Acima de tudo, ter trabalhado com ele. E realmente, ele quando me conheceu foi uma surpresa, assim, porque ele tinha me selecionado na hora. E ele até falou, ele fez, ele fez, eu não gosto de dança. Primeira coisa que ele me falou. Eu fiz, cara, e agora? Eu tô aqui, sou bailarino, quero dançar. Ele viu o projeto para dançar e ele me falar isso. Aí eu fiquei, assim, não, ele ele gosta de brincar, gosta de tratar das coisas dele, tudo com um tom irônico, né? Sempre ele gosta de trabalhar dessa forma. Então eu assimilei isso logo no primeiro contato que a gente teve e eu comecei a pensar em casa, como eu poderia ajudar o trabalho, né, de alguma forma a ser um trabalho consistente, que fosse edificante de verdade, né, que fosse uma coisa bem legal. Então eu procurei sempre estar acompanhando ele. Foi uma identificação muito legal assim, ter trabalhado com ele, porque acho que os conceitos socialistas que ele tem, eu tenho também vários conceitos, a gente se dá muito bem, então a gente conversa bastante. Eu acho que isso é muito importante, foi muito importante para a gente e acho que é por aí. É isso aí. Qual é a sua formação? Eu comecei com Marcelo Pereira, né? Fiz há 2 anos atrás, moderno. Depois eu fui pro experimental, aí passei uns 2 meses no experimental. Aí foi curiosidade, querer conhecer mais coisas, de poder saber como é que funciona. A nível de Brasil, eu fui para São Paulo para ver como é que estava funcionando, para ver como é que as coisas estavam lá. Fiz. Eu tenho um primo que é bailarino, né, que é Jorge Garcia, aí eu fui pro grupo dele. Eu fui para uma coisa já direcionada. E assim, eu fui mesmo já só para pesquisa mesmo, não fui para ficar lá. Não fui para pesquisa, mas se acontecesse poderia ser que até que eu... Mas a minha ideia inicial não era essa. Aí fui, observei um monte de coisa e vi que a nossa capacidade de trabalhar, nossa capacidade, os bailarinos que tem aqui, são muito, muito lindo, é muito, muito bonito. Você, quando vai para fora, você olha assim, você faz, pô, a gente tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita, e ninguém dá valor, pô. Ninguém dá valor a isso. Acho que tem que deixar essa política do lado um pouco. Tem que olhar esse lado do talento das pessoas, da beleza interior de cada pessoa, que aqui a gente é muito rico nisso. O seu contato com o Disney, ele veio para quebrar o que você via como dança, ou o que você imaginava ser dança, ou ele veio para confirmar alguma coisa que você já estava sentindo?
Não, eu sempre, assim, eu vejo a dança como uma coisa, ai, me perdi. Se a sua forma de ver a dança, isso teve que veio para quebrar ela, para desestruturar e dar uma coisa de novo, nossa, não era nada de pensava nisso. Foi também. Acho que foi uma troca, né? Uma troca justa. Eu tanto tenho minhas ideias, minhas coisas, mas Zdenek, assim, foi sem dúvida a pessoa chave que me fez ver outro lado, assim, outro lado da dança também, né? Que outro lado? Da dança que a dança não só se resume a uma movimentação só, ela tem outras coisas além. Ela tem outros conceitos, tem mil coisas dentro da dança. Ou sempre você era convidado para coreografar espetáculos e trabalhava com elencos e elencos diferentes? Ou se tinha um núcleo que você sempre trabalhou durante um período? Ok, a resposta é a seguinte, eu nunca fui bom professor, porque eu não imaginei que pessoas podem aprender dança, eu já falei isso em pouquíssimo tempo. Então, eu escolhia bailarinos pelo que me convinha naquele espetáculo. Então, eu formava a equipe quando eu quis, a não ser no Rio de Janeiro, que aí tinha uma equipe fixa, por causa do Fanático. Fanático, eu digo de propósito, eu sei que é fantástico, Fanático. Então eu tinha a equipe fixa, que me correspondia na hora, porque Globo queria na hora, e eu queria qualidade na hora. Então eu tinha a própria equipe para isso, e nunca topei a equipe que Fantástico me propusesse, ou seja, a Globo que me propusesse. Então lá eu tinha a minha equipe. Mas aqui não, aqui sempre eu busquei pessoas que são próprias para tal trabalho. E sempre foi muito bem atendido, nisso o Penâmico foi muito generoso comigo. Mônica já pensou, me deu várias que ela própria fabricou. Sei lá, todo mundo me deixou bailarinos que precisavam para tal espetáculo. Não estava aí roubando. Mas sim. Sim, sem dúvida. Que eu não poderia fazer isso do mesmo jeito. Cheguei no Recife sem saber quem é quem, então vamos fazer espetáculo, pronto. Então tinha que escolher pessoas para tal finalidade. Nesse ponto o Recife me deu, assim, me recebeu de braços abertos. Isso tem que agradecer mesmo, porque eu próprio não tinha capacidade de dar aulas para formá-los, né? Eu não sou bom professor. Eu quero tudo pronto. Quando você trabalhou como coreógrafo do Fantástico, foi o mesmo período de Ayrton Tenório lá no corpo de baile do Fantástico? Não. Não, vocês não se encontraram lá na Globo? Não. Eu vim depois. Sapateado, eu inventei sapateado, nunca tive na vida uma única aula de sapateado. Todo mundo acha eu muito bom de sapateado. Inventei porque estudei anatomia, sei que músculo que mexe com o pé, sei que osso mexe de que jeito. E tendo clássico como base, não só clássico, mas fundamental clássico. Agora eu inventei. Porque sapateado era proibido, porque era coisa capitalista naquela época, sabe? O que você pensa da dança moderna? Vamos discutir o que é moderno. Aí já não é tão curto, não. Porque moderno seria vou tentar resumir, seria um grito contra clássico que dominou há décadas, muitas décadas. Dominou a expressão, que era derivado, na verdade, praticamente mímica, né? Se fazia aqueles balés que o cara fazia. Eu te amo, você quase que fala. Só cortaram a fala dele porque era bailarino, não podia falar. Começou daquele jeito. Depois foi décadas se aprimorando tecnicamente até dizer chega. Até hoje não vejo técnica melhor do que clássico. Técnica corporal que não faz musculatura abundante, que depois pifa no primeira gripe que você tem, a musculatura vai embora. Primeira perna quebrada que você tem, a musculatura vai embora. Clássico não deixa isso, deixa a musculatura longa, potente,
sem dúvida, não posso reclamar disso nunca. Senão não ficar de pé até hoje. Mas existem outras técnicas que vieram depois. Martha Graham, aquela doida que dançava descalça, Isadora Duncan, doida, entre parênteses, né? Dennis Shaw, aquela escola toda que tinha. Pronto, aí já chama-se moderno porque estava grito contra clássico. Chega de clássico, não sabia como se desvencilhar dele, então chamando moderno, como se fosse clássico pejorativo. Acho eu que é assim. E contemporâneo não existe, porque não existe porquê. Contemporâneo só acontece hoje. Amanhã, o que aconteceu hoje, amanhã já não é contemporâneo, já é passado. Pensa bem, compra-se um carro. 2 décadas atrás comprava carro para durar 10 anos. Hoje se compra carro para durar 2. Computador comprou hoje, ele presta meio ano. Já está obsoleto porque tem muito mais bits, não sei o que, para falar aquela coisa. Quer dizer, contemporâneo é o que está acontecendo agora, não ontem. E esse negócio que Kleber fala muito bem, que Eduardo cutucou, buscando formas. Se eu aprendi formas com o meu professor há 10 anos atrás, já não é contemporâneo, mas coisa nenhuma. É absolutamente ultrapassado, se não velho. Vem cá, vai na prensa, faz o quadradinho para fazer outro carro novo. E não presta mesmo para a população, não presta porque a população também vive todo santo dia. Hoje está acontecendo uma coisa, amanhã totalmente outra. O governo muda, tem guerra no Iraque, que quer derrubar Saddam Hussein. Derruba Saddam Hussein quando percebe que eles que perderam guerra. Porque a guerra foi inútil para nada, desmoralizou os Estados Unidos, desmoralizou o mundo inteiro. Quer dizer, isso tudo acontece em dias, não umas décadas, quando era uma guerra no século XIV, era uma guerra que demorava, tinha alguns cavalos, uns cavaleiros e outros a pé, com lanças, tá? Demorava. Alguém vencia, se achava vencedor, outro perdia e ficava revoltado porque perdeu. Hoje ninguém se revolta porque perdeu. Perder é muito melhor do que ganhar. Quer dizer, muda totalmente o moral da história, da vida da gente. Então, dança contemporânea, para refletir o que ela significa, a gente tem que viver intensamente todo santo dia e ser muito bem informado. Por mais que fosse. Ainda é pouco, tem que ser muito. E tem mais, que danças dos astecas, não sei o que, no Egito, hieroglifos, tal, mas não tem filmagem, naquela época não tinha, portanto não pôde dizer que o cara se mexeu assim ou assado. Começou só a se documentar dança como tal muito tempo depois, muito recente. Porque dança é uma coisa que acaba de sair do ovo. Dança mesmo clássica, do que já se sabe como se dançava, mesmo assim isso é uma fração de segundo na história da humanidade. Então contemporâneo é fração de segundo muito menor ainda. É hoje, não ontem. Então, eu respondi. Eu acho, tá? É a opinião minha, não defendo isso como dogma, de jeito nenhum. Mas eu acho assim. Tem algumas dessas características como pressupostos pós-modernos, né? E isso... No Museu de Arte Moderna em São Paulo, todo mundo achou inusitado. Eu não achei nada inusitado. Achei absolutamente normal ver Olimpíadas e fazer isso Olimpíadas, né? Olimpíadas. Eu achei absolutamente normal. Todo mundo achou, esse cara é bom. Bom nada, eu só observo. Isso repercutiu mais ainda quando você chegou em Recife. Mas repercutiu para vocês, recifenses. Sim, sem dúvida, para a gente. Para mim não, porque isso tem lógica. É tão simples, é que tá. A coisa é tão simples que choca. Que choca. Que eu não vejo procura nenhuma nos trambolismos. Eu não exijo que o bailarino faça 18 piruetas no mesmo lugar. Se ele precisasse disso para expressar tal X coisa que a gente quer que expresse, tá? Vamos fazer 18 piruetas. Mas se não é necessário, se precisa um simples gesto para expressar exatamente aquela coisa, por que complicar? Você acha que é depuramento
é a aproximação com a simplicidade que falta na produção da dança aqui em Recife? Não posso dizer, porque estou falando por mim. Entendo. Porque eu estou a procurar simplicidade, o que é um processo muito complicado. Tenho certeza absoluta que não é fácil chegar a simples, que esse simples tivesse peso. Esse peso, eu posso procurar peso por meio de saltos, de viradas, não sei o que, deslumbrantes. E posso procurar esse peso por meio de coisas simples, que tenha tanto ou mais impacto ainda. Agora, esse processo não é fácil, não. Não, sem dúvida. E fica muito evidente nos seus trabalhos que este simples não é um simplório, não é um reducionismo, né? Eu tenho para mim que esse simples é o essencial. Sem dúvida. Sim. Verdadeiro, né? O que quer dizer alguma coisa. Essencial, sem o qual não aconteceria o impacto que a gente quer. E o resto é redundante. Zdenek, aproveitando o que Arnaldo perguntou a você, você acredito que acompanha, e como é que você vê a dança que está sendo feita, a dança contemporânea que está sendo feita em Recife hoje? Há pouca dança contemporânea que está sendo feita em Recife hoje, já que vivemos de ciclos, e é isso que nós estamos falando aqui. Recife, desde que conheço, é exportador de bailarinos. Portanto, nunca vai chegar no topo, que exporta os melhores que tem. Mesma coisa, você pega times de futebol, vende os craques e continua náuticos perdendo para esporte. Respondi? Respondeu. Mercado. Não é? E é evidente, e aí voltamos ao início. Financeira. Ninguém é tão desprendido de precisa comer, precisa se vestir, precisa viver como gente. Então, se o cara... Eu tenho exemplos disso, nosso amigo Tuto, vai para São Paulo porque ela está ganhando bem. O Municipal de São Paulo está garantido. Se quebrar a perna, tem atendimento médico, não sei o quê, papai. O bailarino aqui, simplesmente, quando está bom, procura viver como gente, não como bailarino. E aqui, bailarino está sendo sempre assim, que profissão aqui. Vai no ônibus e pergunta, alguém aqui bailarino? Eu sou. E... Quer dizer, o nível de vida, o nível de consideração aqui é tão mísero que o pessoal vai embora, até não, por razões financeiras com certeza, mas por razões morais. Porque bailarino não é profissão. Ah, sou médico, sou político, lambibotas. Bailarino. Quer dizer, razão moral. Poxa vida, também quero ser gente. Eu sou bailarino, mas sou gente. Aqui bailarino é um pouco menos que gente assim. Só que tem duas pernas nos braços. Mas isso é, além de financeiro, é moral, viu? Isso dói muito. A hora você cultua, isso não é político, isso é moral. Isso me dá tristeza muito grande. De certa forma, esse aspecto contribuiu para atualmente você estar produzindo menos envolvido com dança? Eu tinha uma época que quis fazer artesanato, porque realmente isso aqui chegou a um nível que minha alma decide ser que pelo amor de Deus, faça uma coisa que não precisa discutir com ninguém, pega sua lixa e começa a fazer assim, sozinho. Mas de repente, esse negócio desses estudos, essa faculdade lá em Praga e toda a vivência de dança me espera aí. Agora que estou mancando, no entanto, tenho necessidade de voltar a mexer com o movimento. Porque eu não consigo ficar parado, fazendo com lixinha assim. É difícil, porque já tem vínculo com dança muito forte, sabe? Aí é difícil desistir disso. Fez o casamento, você se casou e viveu não sei quantos anos junto, depois rompeu, disse, não, agora não vou. Ela sempre vai ficar na tua cabeça, não é tão fácil não, sabe? É fácil não, né? É verdade. Pois, Zdenek, eu passei muito tempo fora de Recife, mas hoje eu tenho a absoluta certeza que se eu estivesse onde eu estava, eu não teria avançado
em dança, esteticamente falando, porque Recife me propôs, me deu de presente, como você mesmo diz, bailarinos como pessoas maravilhosas, como profissionais também maravilhosos. Então, o Grial é hoje o que é porque eu voltei para Recife. Então, eu pergunto a você se você tem essa mesma sensação de ter, assim, em relação à evolução do seu trabalho, ter acontecido em Recife e no Brasil, lógico. Se não fosse essa vinda ao Brasil, você não teria evoluído de um pensamento que, essa semente que nasceu em Praga, você adolescente, saiu homem, novo, e veio se tornar homem maduro e coreógrafo aqui no Brasil. Impossível responder, porque se você vive um bocado de vida numa condição, você tenta extrair dessa condição o máximo que você puder e retribuir o máximo que você puder. Se eu estivesse na Europa, até hoje, eu tentaria extrair de lá o máximo que pudesse e dar do mesmo jeito o máximo que pudesse eu. Então depende da condição em que você vive. Não dá para dizer que é melhor ou pior. Não dá para dizer que Recife me deu tudo na vida, que eu também dei. Empatou. Assim é par. Não, mas eu não estou falando em tudo na vida. Mas se fosse outro lugar... Estou falando de evolução. Não, eu sei. Se fosse outro lugar, eu faria do mesmo jeito. Se fosse na África, tiraria o que eu puder e daria o que eu posso. Seria, com certeza, par também. Porque a gente não pode viver sem dar o que... Por exemplo, eu tenho aquela faculdade, eu não posso viver sem dar o que eu recebi. Isso é impossível. Mas também eu quero aprender outras coisas que lá eu não recebi, outras coisas, preciso alimentar. Então o Recife me alimentou, com certeza. Mas Maria Paula não é Recife sozinho, não. Qualquer lugar alimenta a gente desde que a gente quer. Não, por exemplo, um exemplo maior, talvez que se compare com outras coisas. Eu sou tão patriota, não? Eu sou mais flamengo. Isadora Duncan, ela é americana. E que eu acho muito pertinente, que é para onde é que vai a dança contemporânea. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pensamento e até abrir para a gente... Dança contemporânea ou qualquer coisa contemporânea, qualquer coisa, só vai para frente se tiver informação básica muito grande, muito forte. Eu já falei sobre isso. Informação básica é uma base da qual você vai construir pirâmide. Essa pirâmide pode resultar em tecnologia, em religião, em um monte de aspectos. Dança é umzinho só. Se tiver base muito grande, pirâmide, dança vai muito para frente. Se base não tiver, nem dança, nem tecnologia, nem agricultura, nem coisa nenhuma, vai para lugar nenhum, porque não tem base para isso. Bom, e essa base me parece estar ligada diretamente política. À educação. Política. Se política não deixa a educação, então essa base não existe. Então, de base, falta uma visão. Sim. Né? Sim. Porque isso tudo começa a partir do momento em que você vê, a partir do momento que você percebe que a cultura é um elemento de extrema importância na formação do homem. Exatamente. Então, se você não vê isso, você... Quando você vê verba que está sendo dada para educação e cultura, comparado com outras verbas, uma coisa tão mixa, tão miserável, que eu fico pasmo. Desde que estou no Brasil, não foi Médici, foi o Geisel, sei lá que diabo quatro foi esses caras todos. Nenhum deu devida importância, sabe por que não interessa? Não interessa. Porque país feudal, cheio de coronéis, e esses coronéis não interessa que o povo saiba alguma coisa. Quanto menos sabe, melhor. Porque fica status quo, eu estou rico, eu estou ficando pobre. Cara, é tão tapado, que soubesse se o povo ficar mais rico, ele poderia ficar muito mais rico ainda. Feito Singapura, feito Finlândia, sei lá, esses países. Porque e eu que esteja melhor que os outros. Não importa amanhã, hoje eu quero ficar melhor que os outros. Poxa vida, isso é muito curto. Isso não leva a cultura, não leva a progresso, não leva a coisíssima nenhuma. Você é coreógrafo.
você se vê diretor de um grupo ou de uma companhia? Eu não tenho continuidade. Em 2 anos já fiz 4 espetáculos. Meio ano para um espetáculo para demais. Mas essa obstinação é um traço regional, não? Sobretudo dos artistas. Eu não sei. Eu não sou desse jeito, não. Por isso estou dizendo, não tem continuidade. Isso não é pejorativo contra mim, não. Não tem continuidade, sabe por quê? Porque quando eu resolvo fazer uma coisa, faço nem se houvesse faca do céu. Não vou esperar a prefeitura aprovar. Quem é na prefeitura para aprovar o que eu quero fazer ou não? Imagina. Por me apresentar lá seu peixe, seu não sei o quê. Eu respeito muito, mas que me prova que sabe mais do que eu quero fazer. Eu também não sei o que eles querem fazer. Eu não me meto. Então por que se metem no meu? Mas isso nem eles sabem. Muito provável que não. Mas sabe, responde Maria Paula, porque eu não tenho continuidade na medida que sou impulsivo. Quando eu quero fazer uma coisa, ninguém segura, mas também quando não quero, também viro de costas. Feito Globo. Não quero. Portanto, manter uma companhia para mim não seria fácil, porque eu não sou administrador, sabe? É isso. Bom, não sei se você percebeu, mas eu vou fazendo as minhas questões a você de acordo com o que eu sou. Então, por exemplo, quando você chegou aqui ou quando você saiu de Praga, você negava alguma coisa em relação à dança? Você tinha uma ideia na cabeça, eu quero isso? Não. Ou não? Você foi evoluindo com o tempo e digerindo tudo que tinha na sua frente? Como é que... Tudo, na frente e atrás, tudo. Na frente e atrás, direita, esquerda, em cima, embaixo, tudo possível. Não só dança, movimento, qualquer movimento é interessante. O cobrador de ônibus é interessante, chacoalhando, catucando o troco. Tudo é interessante, tudo. Qualquer tipo de movimento, qualquer movimento, seja humano ou não. É evidente que essa sua percepção e, ao mesmo tempo, essa atração pelo movimento humano... Agora a gente fez chamas. Bom, eu observei a fogueira e pedi pessoas de chamas. Márcia foi a única que fez também do lado. Aí foi reprimida e eu deixei ser reprimida por um colega nosso. Sim. Porque na hora eu não queria explosão, porque ela estava certa. Só que eu reprimi ela, porque só queria para cima. Chamas para cima. Quer dizer, observei movimento que não necessariamente humano para transformar em humano. Mas repita agora o resto da pergunta. Sua opinião. Como se for olha, é necessário para um coreógrafo? Para se formar coreógrafo. eu não sei. Uma receita, uma borda de curiosidade, outro tanto de atrevimento, outro tanto de sabedoria. Faltou os 3 cabelos de sapo. Qualquer coisa serve que... Para responder isso realmente é cruel. Eu não tinha aulas de coreografia na faculdade, não. Tinha aulas de movimento, de como ver movimento, como pesquisar movimento, como retalhar ele, como diabo 4. Agora, como criar, isso não se ensina. Isso depende, porque também, agora vamos criar um movimento que simboliza o vaso sanitário. Então, já tem tema. Agora, diz assim, agora inventa uma coisa. E o aluno vai dizer, vou inventar vaso sanitário. Então, isso é coreógrafo. Agora, uma pergunta bandida, né? Um discurso político tão bem articulado como tem fora de cena. Você já se preocupou em colocar esse discurso articulado, político, contestador, inquietante, em cena? Nós fizemos com o Eduardo. Só que de maneira tão bem humorada que só viu quem quis ver. Porque tinha briga de tenso com leve. Tinha.
Mas só viu quem quis ver. Porque o resto é bonito. Não era só bonito, não. Botamos. Agora, quando a gente trabalhou sempre, os dois muito bem-humorados, contando piadas, quem ia ver ensaio não ia entender nada. A gente saiu, agora intervalo para cigarro, aí contando piadas. Porque não aguentava mais de suor, então, porque lá é quente, naquele teatro é muito quente. Aí voltávamos, sentando o pau botando mão na massa e pá. Peraí, piada, vamos lá. Mas a gente botou lá, não só piada não, a gente é bem-humorado por natureza, quer dizer, acho que todo mundo é. Suponho que todo mundo é bem-humorado por natureza, senão fosse não vivia. Então, transparece isso no trabalho, transparece bom humor, com certeza. Mas nem sempre, quem quer ver por trás disso, Bang Bang é crítica violenta. Quem quer ver, vê. Se não se diverte com Bang Bang, pronto, maravilha. Não rouba nem um nem outro. Não é fazer média, agradar troianos e gregos, atenienses lá. Isso não. Mas tem sempre uma coisa por trás disso que é, sabe, uma agulha que cutuca. Alguma coisa cutuca. Agora, para quem quer ver e para quem sente que tem se cutucado. Se você chegar no espetáculo meu, qualquer um, de bom humor, sai de bom humor. Se você chegar lá, porque você massacrou alguém, você vai ver lá, o castigo de Deus está em cima de você. Porque esse simples deve se complicar um pouco. Só que de uma maneira que eu não conhecia antes. Só conhecia agora por ele lado. Por isso é tão importante para mim. Dá para entender. Simplificar até zero, para depois complicar, mas de um jeito diferente do que já conhecia. Então, para mim foi meio choque, porque ele mexeu comigo muito. Era decente. Senão eu podia fazer outras opções também, mas lá era decente mesmo. Aí eu fiz tudo possível para eu ser indispensável. Quer dizer, quando eu entrei na Antena Mágica, comecei a trabalhar de tal maneira que quando eu pintou a primeira viagem, disse, não, esse cara politicamente, esse cara não é legal, não sei o que, mas tem que ir porque tem contrato. E se não for ele, a gente perde contrato e danou-se, né? Então eu consegui essa proeza. Tiveram que me mandar com muito mau gosto, arranjando dentes, mas me mandaram. Zdenek, como é a tua ligação? Claro. Gostoso. Arnaldo? Gostoso.